Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Teoria e Desordem. Eu sou o Carlos Penha e peço a todos para compartilhar, se inscrever e curtir esse vídeo. Bem, eu acredito na virada, eu acredito na vitória. Se a gente for analisar do ponto de vista de que o Haddad precisa chegar a 51%, sim, dá para virar esse jogo. Agora, se a gente for analisar pelo outro lado, o outro lado mais difícil, que é que Bolsonaro caia, né? Ou que esses votos seja do Ibope, 57%, ou que o Datafolha, que demonstrou na última quarta-feira 56%, e for reduzindo, vamos acreditar que o Haddad suba e vamos deixar um pouco de lado essa queda de Bolsonaro. Vamos analisar sempre a subida do Haddad. E desde a terça-feira, que eu imagino dessa forma, de que se a gente analisar aqui, o Haddad precisa ganhar desde terça-feira 2 pontos, é possível sim essa virada e essa vitória da democracia, pela sobrevivência da democracia no Brasil. Mas hoje, sexta-feira, a gente já entra no jogo, já entra naquela perspectiva de que para vencer as eleições nesse domingo, o Haddad precisa de, no mínimo, conquistar 3 milhões de votos por dia, ou seja, conquistar na sexta, no sábado e no domingo 9 milhões de votos de sexta a domingo. É difícil? É muito difícil, porque se a gente for levar em consideração as características do eleitor de Bolsonaro, ele se divide pelo aqueles que são voto convicto, aqueles votos que espalham fake news, que diz que bandido bom é bandido morto. Então, para esses que ficam espalhando B17, Bolsonaro é mito, esses votos convictos fica muito difícil de reverter. Mas existem aqueles que estão votando em Bolsonaro pelo ódio, e esse sim, o amor pode convencer, pode mudar esse ódio esse voto do ódio pelo voto do amor, que é o plano popular, o plano democrático. E esses podem ser mudados. Existem também aqueles que vão pela onda, porque Bolsonaro está em primeiro, porque acham que Bolsonaro é uma mudança, acham que Bolsonaro é um outsider, e realmente não é. O Bolsonaro, ele é uma miragem, uma fake news por si só. Então, quando você começa a descascar, né, e ver o que realmente é a fruta, vê que é um personagem totalmente uma marionete política. Sabemos que o que está por detrás de Bolsonaro é as Forças Armadas, é a maçonaria, é o Stephen Bannon. Enfim, existem inúmeras forças por detrás de Bolsonaro ali, né, manipulando Bolsonaro, né? Então, se a gente for demonstrar e for revelar esse tipo de situação, fica frágil a sua campanha, frágil a sua personalidade. Não esquecemos também o envolvimento da maçonaria e desses líderes evangélicos, que na realidade são líderes do proselitismo religioso fraudulento. Então a gente precisa revelar e denunciar esse tipo de situação. Quando você vê uma pessoa que tem apoio dos níveis de Silas Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo e Feliciano, é para você ficar com um pé na dúvida. Mas vamos lá, vamos voltar para a questão das pesquisas. Vamos focar. Acreditamos sim na virada, 2% por dia. Vamos
Ou seja, voltando um pouco, e aí eu volto na declaração de Mano Brown na terça-feira, em que ele critica ali, né, a cúpula do PT e fala que o PT precisa voltar às suas bases. E é isso mesmo, o PT, a cúpula do PT precisa voltar a dialogar com suas bases, precisa voltar a dialogar com sua militância. E nesse campo popular que vem perdendo espaço. E essa cúpula do PT e o Haddad precisa agradecer muito por essa guinada, por essa subida, muito a sua militância, sua base. Por quê? Se sua militância não entrasse agora no jogo, não entrasse agora no campo, já era uma batalha vencida, porque o que a gente está vendo são militâncias panfletando, indo para as grandes fábricas, as grandes lojas, indo para universidades, escolas, terminais de ônibus, de metrô, falando e conversando sobre política e conversando sobre essa ameaça à democracia que está tão evidente. Enquanto você tem um candidato que fala em fechar STF, em mandar um cabo ou um militar para fechar o STF, isso é uma ameaça à democracia. Então a gente precisa alertar e conscientizar esses eleitores que pretendem votar em nulo ou branco, ou que estejam indecisos, ou mesmo esses eleitores de Bolsonaro que acham que esse ódio ao PT pode favorecer ou legitimar alguma coisa. E não, o ódio só vai trazer ódio, o ódio só traz violência, violência gera violência. Então, essa base, essa militância pró-Haddad precisa de um reconhecimento, precisa de uma medalha, porque é um pessoal que está indo nas feiras, está indo nos sinais, falando de política e conscientizando os seus eleitores. Agora, lamentavelmente, a gente vê como na campanha de Bolsonaro, nessa última quinta-feira, recheada de fake news, recheada de mentiras sobre kit gay, sobre prisões, delações, dizendo que o Brasil estava na miséria, enfim, numa total uma total barbárie que essa campanha do Bolsonaro insiste em fazer. E há uma total diferença na campanha do Aécio. Ainda na campanha do Aécio, devido às proporções sobre fakes, ou ainda assim, a Aécio ainda tinha plano de governo, ainda debatia as falhas de Dilma no campo de governo, no plano de governo de Dilma. Mas o Bolsonaro não, pelo contrário, ele se estabelece, ele criou essa redoma, ele criou essa bolha de mentiras do kit gay, disse que o PT iria perseguir igrejas, disse que a Bíblia do Haddad estava no lixo, enfim, ele se cerca dessas mentiras, né? E uma coisa que eu estava procurando sobre essas questões de perseguir igrejas, de fechar igrejas, que em 2003 o Lula emitiu uma lei que favorece a liberdade de culto e de manifestação religiosa para os evangélicos, para todas as religiões, mas enfim, mas especificamente para os evangélicos, em 2003. E quando Lula emite essa lei, né, solta essa lei, quem está presente ali? Lideranças evangélicas, inclusive Magno Malta e o Malafaia. Olha só que ironia do destino. E esses dois hoje propagam o discurso dizendo que o PT vai fechar igrejas, vai prender pastores. Ou seja, são dois fariseus da nata, né, da nata desse proselitismo fraudulento evangélico que existe no Brasil.
e que é uma mentira. Podem procurar, existem lá uma lei que pela liberdade de culto e de expressão religiosa. Olha, a virada pode acontecer sim, e acredito. Infelizmente não vai ter o debate, porque se houvesse o debate seria uma grande mudança. E a mídia mostra que sempre teve lado. Qual é o lado da mídia, dessa mídia tradicional? O lado é sempre ser contra o PT, sempre ser contra o plano de governo do PT ou de qualquer ala progressista. E a gente vê o acovardamento. Houve na quinta-feira vários debates, inclusive até debates que só teve presente um candidato. E por que não? O Haddad não pode ir ao debate, já que o Bolsonaro se negou a ir ao debate e os médicos já garantiram que ele não tem nada de... os médicos liberaram o Bolsonaro para ir aos debates, né? Ele está livre e ele mesmo assim se nega a ir ao debate. Enfim, a mídia vem se mostrando acovardada, né? Você tem várias ameaças a jornalistas, até a ameaça do próprio Bolsonaro dizendo que vai fechar o Folha de São Paulo e que vai cortar verba publicitária. E que seria um grande empenho, uma grande ajuda esse debate do Haddad na Globo, que seria na sexta-feira. Ontem mesmo teve na HIT TV, que é uma TV do R.R. Soares, teve uma entrevista com Bolsonaro. A Record no último domingo já teve uma entrevista com Bolsonaro de quase 20 minutos. E a gente vê que essa mídia tradicional vem favorecendo a candidatura do Haddad, ou favorecendo a candidatura de Bolsonaro em questão de tempos e mais tempos. E isso é lamentável. O TSE, por si só, também se cala as denúncias. A denúncia está sob sigilo na Polícia Federal, lá com o Jungmann. Não se sabe aonde isso vai dar. Provavelmente essas denúncias vão se arrastar. Se porventura também o Bolsonaro ganhar a presidência, vai se arrastar e aí vai criar uma indefinição e legitimando uma campanha fraudulenta. O objetivo de Bolsonaro é ultrapassar a casa dos 55%, a chegar aos 60% de votos válidos. Acredito que ele não chegue a isso. Acredito que domingo vai ser uma disputa muito difícil, beirando ali próximo a 51. Eu não vou fechar, mas tipo assim, quem for ganhar no último domingo vai ganhar por 2 pontos de diferença, de 2 a 3 pontos de diferença que for ganhar. E acredito que quem ganhe seja o Haddad, de 2 a 3 pontos de diferença, porque na reta final o povo vai conscientizar. Isso aqui não é uma questão de PT ou amor ao PT, mas sim de uma conscientização de que a democracia está sendo ameaçada. Então, na reta final, o povo brasileiro vai decidir que a favor da democracia. E nesse caso, o Haddad no segundo turno, com plano de governo popular e democrático, e nesse caso a vitória do Haddad. Bem, nesse final de semana a gente vai fazer também outras lives. Talvez a gente faça uma live hoje à noite e falando sobre notícias referentes às eleições, ou também além das eleições, como por exemplo, houve várias intervenções e prisões nas faculdades porque estavam tendo seminários ou aulas referentes ao fascismo e à democracia, e professores foram presos, DCEs invadidos, e teve vários documentos e panfletos recolhidos porque diziam o TSE que estavam favorecendo o Haddad. E por outro lado você tem várias outras organizações aí, instituições favorecendo Bolsonaro, fazendo campanha para Bolsonaro, e o TSE
Sionbit se cala enquanto a isso. Bem, eu vou ficando por aqui e aproveitem, mandem suas pautas e sugestões para o nosso e-mail e fiquem até a próxima, até mais e fiquem na paz.